Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um podcast sobre um panorama geral das Sagradas Escrituras. E hoje já é a nossa aula 16, a penúltima aula. Com a graça de Deus, semana que vem nós completaremos o nosso podcast. Hoje nós falaremos sobre a doutrina da igreja e das coisas futuras, tá bem? Vamos começar falando então da doutrina da igreja. O vocábulo grego eklésia significa basicamente os chamados para fora, dando a entender um grupo distinto, selecionado e tirado para fora de algo, podendo significar apenas reunião, ajuntamento, como no primeiro livro de Macabeus 3, versículo 13, em Atos 19, versículo 32 e 40. Também se refere à congregação judaica, especialmente quando essa congregação era reunida com finalidades religiosas para observância dos ritos religiosos, conforme Deuteronômio 31, versículo 30, Juízes 20, versículo 2, Atos 7, versículo 38. Mas também é usada principalmente para indicar a igreja cristã, um culto cristão, mas nunca, guarde aí, nunca o mero edifício das reuniões ou templo. A igreja, portanto, não é edifício, não é templo, tá? Isso precisa ficar bem claro. Verifique só 1 Coríntios 11, versículo 18, 14, versículo 4, 9, 28 e 35. E no que se refere ao cristianismo, nós devemos distinguir a igreja universal da igreja local. A igreja universal é a igreja composta de todos os crentes, de todos os tempos e de todos os lugares, ou seja, todas as pessoas em todas as partes do mundo que se tornaram cristãs desde o começo da igreja e que se tornarão cristãs antes do retorno de Cristo, os quais aceitam Cristo como cabeça. Essa igreja é considerada como um organismo espiritual que tem Cristo por centro, e ela é chamada de corpo de Cristo, em Colossenses 1, versículo 24, por exemplo. Essa união mística da igreja com Cristo se dá através do seu espírito e não devido a alguma organização. A passagem central que podemos utilizar é de Mateus 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno. Esse é o sentido de Hades aqui. Já quando falamos de igreja com o sentido de congregação, estamos considerando a totalidade dos crentes que vivem em um determinado lugar, uma igreja local, que nos primeiros tempos se reunia em moradias comuns, conforme Mateus 18, versículo 17, Atos 5, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, capítulo 16, versículo 19 e Romanos 16, versículo 5. Nós podemos definir a igreja local como uma reunião local de cristãos organizada para realizar as responsabilidades da igreja universal. A igreja não é um prédio, como eu já falei, mas as pessoas. Em qualquer momento e local, os cristãos se unem para realizar as responsabilidades da Igreja Universal. Dessa forma, eles se organizam para se autogovernarem, selecionarem líderes espirituais, recolherem dinheiro para o ministério, batizarem e darem a comunhão, exercitarem a disciplina da Igreja, participarem na edificação e evangelização mútua e adorarem a Deus. A passagem central que podemos utilizar aqui é de 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e depois ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Bem, quando falamos de igreja, é necessário falar da igreja primitiva. Na igreja mais primitiva, após a ressurreição de Jesus Cristo, ela era reputada como, antes de qualquer coisa, um povo escolhido de Deus, uma entidade que viera substituir a posição da apóstata nação de Israel, que havia rejeitado o Messias. Nos territórios judaicos, entretanto, não havia clara linha de demarcação entre a igreja cristã e a sinagoga judaica. Por isso mesmo, os primitivos cristãos continuaram a adorar no templo de Jerusalém e a observar os seus ritos até a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 d.C. E eu, como já recomendei em outras ocasiões, volto a recomendar que vocês aí assistam a esse vídeo maravilhoso aqui do canal,
a destruição de Jerusalém no ano 70. Um vídeo muito esclarecedor, certamente você vai gostar bastante e vai poder testificar que é o melhor vídeo em todo o YouTube sobre esse assunto. Bem, foi esse evento que produziu clara separação entre a igreja e a instituição religiosa judaica naqueles territórios, embora tal distinção desde há algum tempo viesse sendo observada nos territórios por onde se espalhara a missão evangelizadora entre os gentios. Ninguém se tornava membro da comunidade cristã como algo formal através da aceitação de um credo ou mediante admissão formal, e sim através da livre associação com outros crentes que também se tinham tornado discípulos de Cristo mediante conversão e profissão cristã. Em sentido literal, Jesus não foi o fundador da igreja, embora sua doutrina e caráter distintivo tenha produzido tal fundação pelas mãos dos apóstolos. Portanto, o momento exato do começo da igreja é questão controvertida. Alguns afiançam que ela começou quando Jesus chamou seus primeiros discípulos. Outros, quando Jesus entregou a Pedro as chaves do reino. Outros vão dizer que a igreja começou quando os discípulos exerceram fé na realidade da ressurreição de Cristo. Outros insistem que a descida do Espírito no Pentecoste deu início à igreja. E essa é a opinião da maioria dos intérpretes. Foi então que o cristianismo começou a emergir como uma fé separada, assumindo caráter todo distintivo. Ou seja, embora já houvesse certa organização incipiente entre o pequeno grupo de discípulos, a adoção do Espírito Santo no dia do Pentecoste marcou o verdadeiro começo da igreja cristã, ainda que, mesmo naquela oportunidade, nenhuma divisão clara tenha havido entre os crentes primitivos e a instituição da sinagoga judaica. Com Paulo e a inauguração da missão entre os gentios, a igreja passou para uma nova e decisiva fase de sua existência, não demorando a tornar-se uma igreja gentílica também. A fundação da igreja e seu desenvolvimento em uma entidade distintiva foram graduais, não tendo sido assinaladas por qualquer grande acontecimento. Fez parte do processo histórico. Esse processo, todavia, foi quase imediato nos territórios atingidos pela missão evangelizadora entre os gentios, em contraste com o que sucedeu na igreja que ficou em territórios judaicos. E gradualmente foi emergindo o conceito da Nova Israel. E quando falamos da igreja, precisamos falar do seu papel, do seu ministério, uma palavra bastante conhecida no meio cristão. Esse ministério é ao mesmo tempo interno e externo, cobrindo os campos da autoedificação e da evangelização daqueles que ainda não vieram a Cristo. Os dons do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12 a 14, têm por finalidade principal a edificação da igreja, mas os evangelistas são especialmente preparados pelo Espírito Santo para aumentar o número dos crentes. Veja depois Efésios 4, versículo 11. O ministério da igreja é, essencialmente, a continuação do ministério do próprio Cristo Jesus, e isso segundo a inspiração dada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus foi por toda parte fazendo o bem, pois ele sempre se mostrou humanitário, amoroso e gentil. Cristo foi o Mestre Supremo e o Supremo Evangelista, como também foi o Supremo Pastor e o Supremo Inquiridor pela verdade e por Deus, além de ser o Supremo Achador de ovelhas perdidas. Cristo nomeou os subpastores para que o imitassem. Não foi assim? Estes têm o privilégio de fazer suas obras, e maiores ainda, contanto que tenham a fé para tanto, conforme João 14, versículo 12. Aos subpastores cabe pregar a Cristo como Senhor, e a eles mesmos como servos dos outros, por amor a Cristo, conforme 2 Coríntios 4, versículo 5. Esse ministério tem um aspecto social e outro individual, tal como se deu no caso do ministério de Cristo. Mas a igreja jamais deve olvidar-se da responsabilidade de buscar o eterno bem-estar da alma humana individual. A igreja, em sua unidade composta de judeus e gentios, serve de divina ilustração sobre como Deus haverá de unir finalmente todas as coisas em Cristo Jesus, dentro de uma grandiosa restauração, que é o tema do mistério da vontade de Deus, tal como se vê em Efésios 1, versículo 9 e 10. Em Efésios 5, versículo 32, está escrito: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Apesar de todas as definições que foram feitas acerca da igreja, não há assunto algum em matéria de religião que seja tão mal entendido como este, a igreja. Não há palavra que tenha sido usada com tanta variedade de sentidos como a palavra igreja. É a palavra que ouvimos constantemente e não podemos deixar de observar que as pessoas a empregam em sentidos diferentes. Normalmente, quando as pessoas falam de igreja, elas se referem à sua igreja, não é assim? É exatamente assim que as pessoas consideram essa palavra. A sua igreja, a igreja onde elas congregam. Então, o católico romano, quando fala em igreja, ele está querendo dizer a igreja romana, acrescentando que não há igreja verdadeira no mundo além dela. Outros, quando falam da igreja, referem-se ao edifício em que prestam culto a Deus, aos domingos. Outros referem-se ao clero, pois quando alguém é ordenado ao ministério, costuma-se dizer que ele entrou para a igreja, não é assim? Pois é. Outros têm vagas ideias a respeito do que costuma chamar de sucessão apostólica, dando a entender com isso, misteriosamente, que a igreja é composta de cristãos governados unicamente por bispos. Não há assunto tão mal entendido como o que trata da igreja. Eu creio que, presentemente, é da maior importância ter ideias claras a respeito da igreja. Creio que a falta da correta compreensão deste assunto é uma das grandes causas dos erros religiosos em que muitos caem. Desejo chamar a sua atenção, meu amado irmão e minha amada irmã, para aquele grande e principal sentido em que a palavra igreja é empregada no Novo Testamento. Em primeiro lugar, é importante saber que há realmente uma igreja fora da qual não há salvação. Uma igreja a que o homem deve pertencer se não quiser perder-se por toda a eternidade. Falo isso com toda a convicção, como o mais forte defensor da igreja romana o pode fazer. Mas qual é essa igreja? É a Igreja Católica Apostólica Romana? É a Igreja Presbiteriana, da qual eu faço parte? Ou alguma outra denominação específica? Onde está essa igreja? Por que sinais esta igreja deve ser conhecida? Essas questões são muito importantes. A verdadeira igreja é composta de todos os crentes em Jesus Cristo. É formada por todos os eleitos de Deus, por todos os homens e mulheres convertidos, por todos os verdadeiros cristãos nos quais podemos distinguir a eleição de Deus, o Pai, a purificação pelo sangue de Deus, o Filho, e a santificação de Deus, o Espírito. Em tais pessoas podemos ver os membros da verdadeira Igreja de Cristo. É uma igreja em que todos os membros têm os mesmos sinais. São todos renascidos do Espírito Santo. Todos devem ter arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e santidade de vida e de conversação. Sim, o falar deve ser santo, puro e expressar toda a pureza desse cristianismo sem igual. Todos odeiam o pecado e amam a Cristo. Todos adoram a Deus. Todos com um coração igualmente sincero. São todos guiados pelo mesmo Espírito. Todos edificam sobre o mesmo alicerce. Todos tiram a sua religião do mesmo único livro. Todos se reúnem no mesmo centro, que é Cristo. Todos podem, mesmo já, dizer aleluia e podem responder com um coração igualmente crente e uma única voz. Amém. Amém. É uma igreja que não depende dos ministros cada terra, ainda que aprecie muito aqueles que pregam o Evangelho. A vida espiritual de seus membros não depende do fato de se filiarem a uma igreja, nem depende do batismo e ceia do Senhor, não obstante darem grande valor a estes sacramentos cada vez que são celebrados. Mas essa igreja tem um cabeça principal, um pastor, um bispo, que é Jesus Cristo. Só Ele, pelo seu Espírito, admite os membros desta igreja, ainda que são os ministros que mostram a porta. Enquanto Ele não abrir a porta, ninguém aqui no mundo pode abri-la, nem bispos, nem presbíteros, nem reuniões, nem sínodos e nem concílios. Quando o homem se arrepende e crê no Evangelho, nesse mesmo momento, torna-se membro desta igreja. Como ladrão arrependido, pode não ter ocasião de ser batizado, mas tem aquilo que é muito melhor do que o batismo da água, o batismo do Espírito Santo.
Talvez não possa receber o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas pode, por meio da fé, alimentar-se de Cristo todos os dias de sua vida, e nenhum ministro na terra pode privá-lo disto. Ele pode, por injustiça, ser excluído por aqueles que são ordenados e privado dos privilégios da igreja. Porém, nem todos os sacerdotes do mundo inteiro podem excluí-lo da verdadeira igreja. A existência desta igreja não depende de formas nem de cerimônias, de catedrais ou templos, de púlpitos ou pias batismais, de vestimentas ou órgãos, de dotes, dinheiro, reis, governos, magistrados, de ato ou favor qualquer que seja da mão do homem. Ela sempre permaneceu quando tudo isto lhe foi tirado. Foi muitas vezes lançada no deserto ou em covas e cavernas da terra, por aqueles que deveriam ser seus amigos. Mas a sua existência não depende de coisa alguma além da presença de Cristo e de seu Espírito. E enquanto estes nela permanecerem, a igreja não pode deixar de existir. Esta é a igreja a que especialmente pertencem por direito as honras e privilégios presentes e as promessas da glória futura. Este é o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, o rebanho de Cristo, os domésticos da fé e a família de Deus. Esta que é o edifício de Deus, a fundação de Deus e o templo do Espírito Santo. Esta é a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos no céu. Ela é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É a luz do mundo, o sal e o pão da terra. Esta é a Santa Igreja Católica Universal. É isso que católico significa. E essa igreja é a igreja de que fala o credo dos apóstolos. Esta é a única igreja católica e apostólica do credo de Nicéia. Foi a esta igreja que Cristo fez a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Foi a ela também que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a única igreja que possui a verdadeira união. Seus membros estão perfeitamente de acordo com os pontos mais importantes da religião, porque são todos ensinados pelo mesmo Espírito a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do pecado e de seus corações. O mesmo Espírito os ensina a respeito da fé, do arrependimento, da necessidade de santificação, do valor da Bíblia, da importância da oração, da ressurreição e do julgamento futuro. Eles compreendem todos esses pontos do mesmo modo. Você pode conversar com pessoas de países diferentes, de culturas diferentes e completamente estranhas umas das outras, e, no entanto, depois de examiná-las separadamente sobre esses pontos, você verá que elas estão de perfeito acordo. Esta é a única igreja que possui verdadeira santidade. Seus membros são todos santos. Santos não meramente por terem professado a religião, ou santos no nome, ou no sentido de exercerem a caridade. Não, mas santos em ações e obras, em vida, realidade e verdade. São todos mais ou menos semelhantes ao grande chefe. Esta é a única igreja verdadeira católica. Não a igreja de uma certa nação ou povo. Não. Seus membros encontram-se por toda parte, no mundo onde o Evangelho é recebido e crido. Não se encerra dentro dos limites de qualquer país, em formas particulares ou em regras de governo. Nesta igreja não há diferença entre judeu e grego, preto e branco, episcopal e presbiteriano, mas a fé em Jesus Cristo é que é tudo. Seus membros virão reunir-se do norte, do sul, do oriente e do ocidente no último dia, e serão de todas as nações, nomes e reinos, povos e línguas, mas todos serão um em Jesus Cristo. Esta é a única igreja verdadeiramente apostólica, pois foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e guarda a doutrina que eles pregaram. Os dois grandes pontos que seus membros conservam sempre diante dos olhos são a fé apostólica e a prática apostólica. Fé e prática. Percebe? E a todo homem que fala em seguir os apóstolos sem possuir essas duas coisas, consideram eles como o metal que soa ou o sino que retine. Esta é a única igreja que certamente há de existir até o fim. Coisa alguma poderá arruiná-la ou destruí-la. Seus membros podem ser perseguidos, oprimidos, encarcerados, açoitados, degolados ou queimados, mas a verdadeira igreja nunca se extinguirá. Sai de suas aflições,
e vive como que através do fogo e da água. Quando esmagada numa terra, floresce noutra. Os faraós, os Herodes, os Neros, os Julianos, os Dioclecianos e tantos outros que traziam e trazem em si o espírito anticristão, enfim, todos trabalharam e trabalham em vão para destruí-la. Mataram milhares, continuam matando milhares, mas também eles desapareceram e continuarão desaparecendo da face da terra. Mas a verdadeira igreja, no entanto, sobreviveu e continuará sobrevivendo até o fim. Essa verdadeira igreja assistiu ao sepultamento de cada um deles e continuará assistindo ao sepultamento de todo aquele que se opõe ao verdadeiro evangelho. É, na verdade, uma bigorna que tem quebrado muitos martelos neste mundo. É uma sarça que arde e, contudo, não se consome. Esta é a única igreja da qual nenhum membro pode perecer. Os pecadores alistados no rol desta igreja serão eternamente salvos e nunca serão lançados fora. A eleição de Deus, o Pai, a contínua intercessão de Deus, o Filho, a diária renovação e santificação de Deus, o Espírito Santo, cercam e guardam os salvos como num jardim fechado. Nem um só osso do corpo místico de Cristo será quebrado. Nem um só cordeiro do rebanho de Cristo será arrancado de suas mãos. Esta é a igreja que continua a obra de Deus sobre a terra. Seus membros são um pequeno rebanho, pouco em número, comparativamente com o povo do mundo. 1 ou 2 aqui, 2 ou 3 ali, mas são estes que abalam o universo. São estes que removem reinos com suas orações. São estes os mesmos ativos que espalham o conhecimento da religião pura e sem mácula. Eles que são a conservação do país, o escudo, a defesa, o esteio e a segurança da nação a que pertencem. Esta é a igreja que há de ser verdadeiramente gloriosa no último dia. Quando todas as glórias terrestres desaparecerem, então esta igreja será apresentada sem mácula diante do trono de Deus Pai. Tronos, principados, poderes da terra, tudo será desfeito. Dignidades, empregos e riquezas desaparecerão. Mas a igreja do primogênito brilhará no último dia como as estrelas e será apresentada com júbilo diante do trono do Pai no dia em que Cristo aparecer. Quando as joias do Senhor forem reunidas e tiver lugar a manifestação dos filhos de Deus, não se falará nem em batistas, nem em episcopais, nem em presbiterianos, nem em católicos, pois uma única igreja será nomeada, a Igreja dos Eleitos. Você crê nisso? É para esta igreja que o verdadeiro ministro do Evangelho de Jesus Cristo principalmente trabalha. De que serve ao verdadeiro ministro ver crescer o número de pessoas em sua congregação? Tudo isto é nada. O que ele deseja é ver homens e mulheres renascidos, almas convertidas e sujeitas a Cristo. É isso que o verdadeiro ministro quer ver. O que ele quer é ver uns aqui, outros ali, retirando-se do mundo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, e desta forma aumentando o número de membros da verdadeira igreja. Esta é a igreja a que o homem deve pertencer, se quer ser salvo. Enquanto você não pertencer a esta igreja, não será mais do que uma alma perdida. Você poderá ter a aparência de religioso, isso é, poderá ser religioso na casca, na pele, e contudo não ter obtido a substância da vida. Exatamente isso. Você poderá ter inumeráveis privilégios, poderá gozar dos benefícios da luz e do conhecimento, poderá ter grandes oportunidades, mas se não pertencer de fato ao corpo de Cristo, nada disto o salvará. Ai de nós, por causa da ignorância que existe sobre este ponto. O homem imagina que, pertencendo a esta ou aquela igreja e tornando-se comungante em qualquer delas, observando certas fórmulas, tudo estará bem com relação à sua alma. Isto é uma total ilusão e grande erro, meu amado irmão e minha amada irmã. Nem todos os que tinham o nome de Israel eram israelitas, nem todos os que professaram ser cristãos são membros do corpo de Cristo. Preste atenção, você pode ser um firme presbiteriano, católico, batista, independente, seja o que for, e contudo não pertencer à verdadeira igreja. Se é assim, seria melhor que você nunca tivesse nascido. No entanto, se você é a igreja de Cristo, é importante que você tenha consciência de que a igreja deve ser a representação física de Cristo na terra, pois que ele voltou para o céu. O que Cristo disse, devemos dizer. O que Cristo fez, devemos fazer.
A mensagem que Cristo proclamou, devemos proclamar. E o caráter que Cristo manifestou, devemos manifestar. O mundo não pode mais ver Cristo vivendo na terra. Ele foi removido fisicamente. No entanto, ele vive nos corações de seus filhos. Apesar de o mundo não poder mais ver Cristo vivendo na terra, ele deveria ser capaz de ter uma boa ideia de quem era Cristo, olhando para a sua igreja. Muitas denominações cometem erros quando abandonam os fundamentos históricos da fé para uma forma de cristianismo que nega as coisas mais características do cristianismo. Quando isto acontece, a igreja perde a justificativa para a sua existência. Você consegue compreender? Santo Agostinho disse: não pode ter Deus como pai aquele que não tem a igreja como sua mãe. Chegou o tempo do ressurgimento do respeito pela igreja, a grande noiva de Cristo, e de amá-la com a mesma consideração que Deus a ama. Chegou o tempo de acreditar na promessa de Jesus: vou construir minha igreja. Nós, humildemente, devemos perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? É importante, portanto, ficar claro que a verdadeira igreja de Cristo tem uma liderança forte. Os líderes da igreja são aqueles que valem a pena serem seguidos por causa de sua maturidade espiritual. Na igreja local, a liderança é formada normalmente por pastores, professores, presbíteros e diáconos, certo? A Escritura dá liberdade a como essa liderança é organizada e funciona, mas a Escritura é bastante específica sobre as qualificações espirituais. Só pessoas espiritualmente maduras devem receber altas posições de liderança espiritual na igreja. A passagem central utilizada aqui agora, que eu quero utilizar com vocês, é de 1 Timóteo 3, versículo 2 a 4, versículo 6 e 7. Depois leia cada um desses versículos, tá bem? Ela diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Vou ler de novo essa frase: e não apegado ao dinheiro. Vou ler mais uma vez: e não apegado ao dinheiro. É claro que você já sabe o porquê que eu li 3 vezes, propositadamente. Por quê? Porque nós vemos hoje, se você ligar a televisão para assistir alguma pregação, dependendo do canal onde você esteja, e é difícil estar no canal onde seja pregada uma mensagem diferente, mensagem do verdadeiro evangelho, é difícil de se achar. Normalmente a mensagem gira em torno do apego ao dinheiro. Infelizmente, é essa a realidade. Portanto, veja bem, o que esse texto está nos dizendo é que é necessário que o bispo seja tudo isso. E diz mais que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Não pode ser recém-convertido e também deve ter boa reputação perante os de fora. Uma pequena análise dos ministros das nossas igrejas nos nossos tempos, sobretudo nesses tempos de tanta frieza espiritual, vai trazer à nossa mente o fato de que, na verdade, há poucos verdadeiros ministros e poucas verdadeiras igrejas. Não é verdade? Terminando a doutrina da igreja, é importante falar sobre a participação, que é pertencer à igreja universal e a uma igreja local. Quando uma pessoa se torna cristã, ela imediata e automaticamente se torna parte da Igreja Universal, do corpo de Cristo. Um ponto importante, no entanto, é que todo mundo deveria ser parte de uma igreja local também. A Epístola aos Hebreus foi escrita em grande parte para exortar cristãos professos a continuar com o Senhor. Alguns estavam sendo tentados a desistir e o escritor bíblico adverte-os urgentemente quanto às consequências terríveis de se abandonar a Cristo. Dentro desse contexto, somos exortados: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Hebreus 10, versículo 25. O que está em vista aqui, obviamente, são as reuniões formais da igreja. E o ponto é que a participação em tais reuniões não é somente o nosso dever, mas o nosso suporte, o meio pelo qual somos fortalecidos a continuar com o Senhor.
O ajuntamento público do povo de Deus é um dos meios apontados pelo próprio Deus para nos guardar. Chamamos isso de um meio de graça. Colocando de uma forma simples, nos reunimos porque precisamos disso. Benjamin Warfield, um grande professor de teologia do século XIX, comentando sobre este texto de Hebreus, disse: quem são essas pessoas tão fortes e tão supremamente santas que não precisam desse meio de graça divinamente designado? Eles são realmente tão fortes, tão seguros, tão maduros, que não precisam da adoração e do ministério comum da palavra que Deus designou para eles? Quanta arrogância! Que tolice! Eles estão cortejando o pior de todos os perigos e parecem não perceber isso. Warfield também comenta que, como em tudo mais, também aqui o nosso Senhor mesmo é exemplo. Após o seu batismo e tentação no deserto, ele voltou para Nazaré e no sábado foi à reunião na sinagoga, como era seu costume. Era prática do nosso Senhor tomar parte com o povo de Deus no local de adoração ao qual ele pertencia. Esse que acima de todos os outros era agradável a Deus em todas as coisas, esse que é o homem supremamente perfeito, sem pecado, sentiu que mesmo ele não poderia negligenciar o culto público regular. A despeito das imperfeições, da falta de vivacidade e de que tudo ali era indigno dele, Cristo viu o culto público como uma provisão divina para ele. Mesmo nosso Senhor precisava disso e foi nisto fiel. Vamos à igreja porque é bom para nós, porque precisamos dela e porque Deus nos ordena a fazê-lo. Nossa participação nas reuniões públicas tem muito a nos oferecer. Quer saibamos ou não, não podemos viver sem esses encontros. E a nossa atitude para com eles fala muito sobre nós. Portanto, não se esqueça de que Deus nunca quis que os cristãos trabalhassem sozinhos. Colocar-se sob autoridade espiritual e no ministério mútuo com outros é essencial para a saúde espiritual. Bem, vamos falar agora sobre a doutrina das coisas futuras. A Bíblia apresenta uma imagem de futuro que é difícil de imaginar. Poder, glória, riqueza e honra são nossos. Mas em grande medida devemos esperar até chegarmos ao céu para experimentar tudo isso. Por agora, as limitações da terra estão conosco. A informação que a Bíblia apresenta sobre as coisas futuras é apenas esboçada. A informação profética na Bíblia não é mostrada para satisfazer nossa curiosidade inata sobre o futuro, mas para nos encorajar a viver como a realeza enquanto ainda estamos aqui na Terra. É mostrada não para impactar nossa curiosidade, mas nosso estilo de vida. Portanto, enquanto a informação é incompleta em relação aos detalhes que poderíamos desejar conhecer, é adequada para levarmos nossa vida atual de forma séria. Somos realeza com uma herança celestial, mas estamos no momento mal posicionados. E para facilitar o nosso estudo sobre a doutrina das coisas futuras, nós iremos dividi-la em 4 subdivisões, tá? Retorno, julgamento, universo e eternidade. Quando falamos de retorno, estamos querendo dizer com isso que Jesus vai retornar à Terra novamente. Jesus de Nazaré foi crucificado, enterrado e ressuscitou mais ou menos no ano 30, e após ele subiu ao céu, onde permanece pelos últimos 2000 anos. No entanto, em algum momento no futuro, e segundo a informação profética, o que poderia ser a qualquer momento, ele vai retornar à Terra. Quando fizer isso, não será como filho do carpinteiro, mas com poder e glória, revelando sua verdadeira soberania cósmica. Durante sua primeira visita à Terra, ele veio como servo, com uma ênfase sobre sua humanidade. Durante sua segunda visita à Terra, ele virá como rei, enfatizando sua deidade. Não podemos deixar de falar que a vinda de Cristo tem muitos aspectos diferentes, incluindo seu nascimento, sua vinda através do dom do Espírito, mediante a pregação do Evangelho e por meio da morte. Todos esses acontecimentos são apenas aspectos diferentes de uma vinda de Cristo para julgamento e salvação. Contudo, isso não equivale a dizer que não podemos falar num sentido especial da vinda de Cristo no final do mundo e referir-se a ela como sua segunda vinda. Esta vinda final será um dos maiores eventos da história,
como seu nascimento e crucificação, pois ela trará o fim da história e de todas as coisas como as conhecemos agora. De várias formas, esta vinda é única e é foco de todas as nossas esperanças. A vinda final de Cristo será pessoal, conforme Mateus 24, versículo 30, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Isso significa que, ao invés de vir através do seu Espírito ou mediante os pregadores como seus representantes, Cristo mesmo virá. Todo olho o verá. Apocalipse 1, versículo 7. Isso é importante porque nele toda a plenitude da divindade está corporalmente revelada, conforme Colossenses 2, versículo 9, e é como a revelação do próprio Deus que ele julgará o mundo em justiça, Atos 17, versículo 31, e receberá seu povo na glória eterna. Ele é também o foco da nossa esperança, pois é ele quem anelamos ver. A sua vinda também, no final dos tempos, será visível. Além de pessoal, será visível, conforme Atos 1, versículo 11. De fato, na sua vinda final, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Apocalipse 1, 7 nos diz exatamente isso, implicando que a sua aparição será seguida pela ressurreição dos mortos, tanto justos como injustos. Assim, a Escritura refere-se à sua vinda final como uma aparição ou revelação de Cristo, conforme a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses nos ensina, assim como a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 14, e a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. E isto também é necessário, pois ele, em nossa carne, como o crucificado e ressuscitado, deve ser nosso representante visível no julgamento e aquele que condena o mundo que rejeitou a revelação de Deus nele, crucificando e matando. Nesta luz, a Escritura refere-se a esta vinda final como sua segunda vinda. Hebreus 9, versículo 28. Não porque não haja outros aspectos de sua vinda, mas porque somente em Belém, como um bebê, e no fim do mundo, que ele vem pessoal e visivelmente. E, finalmente, a vinda de Cristo, no final de todas as coisas, será com poder e glória. Mateus 24, versículo 30 e Mateus 25, versículo 31. Nesse respeito, ela é diferente da sua primeira vinda, pois então ele veio na forma de um servo e em semelhança do homem pecador, conforme nos diz Romanos 8, versículo 3, Filipenses 2, versículo 7. Seu poder e glória no final de todas as coisas será o terror dos ímpios. Apocalipse 1, versículo 7, 6, versículo 15 ao 17. E o deleite e salvação de seus escolhidos. Apocalipse 1, versículo 12 ao 20. O dia e a hora desta vinda, e o mês e ano também, são desconhecidos para nós. Nem seria bom para nós sabermos, pois então nos tornaríamos descuidados e mundanos ou perderíamos nossa esperança. Não sabendo, vigiamos e oramos, somos sóbrios e continuamos em santidade e piedade. Mateus 24, versículo 42 ao 51, 1 Tessalonicenses 5, versículo de 1 a 8, 2 Epístola de Pedro 3, versículo 10 a 12. Todavia, cremos que ele virá, pois ele prometeu. E esperamos que, mesmo que não venha pessoal e visivelmente durante o nosso tempo de vida terreno, ainda ouviremos sua voz no Evangelho e o seguiremos, conforme João 10, versículo 37. E cremos que ele virá para nós por seu Espírito, o Confortador, e que quando morrermos, ele virá e nos receberá para si mesmo, conforme João 14, versículo 3. A passagem central que eu quero usar é de Mateus 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. A segunda subdivisão da doutrina das coisas futuras é o julgamento. Deus vai confirmar o destino eterno de todos os indivíduos. Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar todas as pessoas segundo as nossas obras. Aqueles que morrem sem um Salvador não precisam esperar esse encontro momentoso para saber a sentença divina sobre eles. Isso mesmo. Deus adverte que o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, conforme João 3, versículo 18. Eles já estão condenados porque os seus pecados continuam neles. Esse dia vai simplesmente selar a sua danação para sempre. E eles serão punidos segundo as suas obras mais. Dentre os condenados estarão aqueles que chamavam Jesus de Senhor, mas que continuaram vivendo em pecado. Esses cristãos reivindicaram ter fé em Jesus, mas a sua vida estava sem boas obras. Nunca vos conheci. Olha só o que Jesus falará
para essas pessoas, conforme ele mesmo disse em Mateus 7, versículo 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essas serão as últimas palavras que eles vão ouvir da boca de Jesus. Por outro lado, os filhos de Deus são reconhecidos por suas obras boas. Haverá glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Romanos 2, versículo 10. O Senhor também vai lhes recompensar de acordo com as suas obras. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Se somos cristãos, hoje é a nossa oportunidade de trabalhar fervorosamente para o Senhor, pois naquele dia Ele não vai esquecer a nossa obra em amor. E isso não significa que somos justificados com base nas nossas obras. Já falamos sobre isso aqui em nosso podcast, não é? Para nós que cremos em Jesus, Deus já pronunciou uma sentença a nosso favor durante a nossa vida na terra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. A justificação é uma realidade presente. As Escrituras nos reasseguram que já estamos bem com Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Mas o que dizer sobre os nossos pecados, já que admitimos prontamente que frequentemente quebramos a lei de Deus? Ele vai nos acusar ou nos punir por causa deles? Não, ele não irá nos acusar. Não mesmo, porque Deus não vai descumprir a sua palavra. Ele perdoou os nossos pecados e prometeu não trazê-los de volta contra nós. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus 10, versículo 17. Ele não vai lembrar dos nossos pecados naquele dia. Embora sejamos culpados e mereçamos punição, nós escaparemos da ira de Deus porque somos justificados pelo sangue de Cristo. Deus não perdoa os nossos pecados por capricho, mas por conta do sacrifício do seu Filho na cruz. Os filhos de Deus não ficam aterrorizados com o dia do Senhor. Para nós que cremos e amamos o Senhor Jesus, não é o dia da condenação e da nação, mas o nosso dia de formatura, ou melhor ainda, o esperado encontro com o nosso esposo amado. A igreja ansiosamente ora para o Senhor apressar a sua vinda. Vem, Senhor Jesus, e regozija quando ouve a sua promessa. Eis que venho sem demora. A passagem central usada aqui é de 2 Coríntios 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E outro texto que podemos usar aqui é o de Apocalipse 20, versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A terceira subdivisão da doutrina das coisas futuras é o universo. O velho universo será destruído e substituído por um novo. O universo atual está defeituoso com o pecado da época da queda do homem. Enquanto boa parte da natureza é linda, outra boa parte é destrutiva e inabitável. O universo será destruído com um fogo cósmico apocalíptico e substituído por um novo universo e uma nova terra que não terão aspectos nocivos. 2 Pedro 3, versículo 12 e 13 e Apocalipse 21, versículo 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Esse é Apocalipse 21, versículo 1. É importante dizer aqui que quando falamos em destruídos, os novos céus e a nova terra destruídos, não significa que eles deixarão de existir para que Deus crie outro. Deus não está falando de nova criação nesse sentido. Tá? Até porque o termo usado é o mesmo que foi usado quando a terra foi destruída por ocasião do dilúvio. E, no entanto, estamos aqui na mesma terra. Compreenderam? Será como uma nova roupagem. É assim que a palavra de Deus nos diz. Tá bem? A quarta subdivisão da doutrina das últimas coisas, também chamada de escatologia, tá? Se você escutar essa palavra escatologia, você já sabe que essa palavra significa exatamente a doutrina das últimas coisas. Então, a quarta subdivisão dessa doutrina é a eternidade. Os cristãos viverão com Deus para sempre. Jesus vai reinar com absoluta justiça. Somente o bem e a beleza existirão. Os cristãos governarão com Ele para sempre.
como vice-regentes. Governarão os seres angelicais, vocês sabiam? Serão seres de beleza e poder que participarão em cerimônias celestiais gloriosas. Os próprios cristãos receberão muita glória pessoal pela graça e a bondade de Deus, bem como passarão um tempo generoso adorando e orando a Deus. Isso é muito importante de se dizer. Intelecto, beleza, poder e talento serão virtualmente ilimitados quando os cristãos servirem a Jesus, o Rei, ao mesmo tempo em que governam com Ele, em um mundo que progressivamente glorifica a Deus e traz grande alegria e satisfação individual. A passagem que eu quero usar aqui como passagem central é de João 14, versículo 2 e 3, que nos diz assim: Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E uma outra passagem muito linda é de Apocalipse 22, versículo 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Parabéns a você que chegou até aqui. Você se acompanhou desde o primeiro podcast até esse 16º podcast. Eu quero dizer que você acaba de completar uma visão geral das 10 grandes doutrinas da Bíblia, tá? A saber, a doutrina da Bíblia e da Trindade, Deus, Cristo e Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo e a doutrina de Cristo, a doutrina dos anjos e do homem, a doutrina do pecado e da salvação, e a doutrina da igreja e das coisas futuras. Ainda há muito mais sobre as doutrinas bíblicas a ser aprendido. Em um sentido, você aprendeu um esboço bastante amplo e uma boa parte da Bíblia é dedicada a preencher esse esboço. É assim que funciona. Mas mesmo assim, você agora tem uma estrutura para adquirir um conhecimento avançado das doutrinas da Bíblia. No próximo podcast, o nosso último podcast desse panorama geral das Sagradas Escrituras, nós iremos falar sobre a Bíblia e a sua história. Você não pode perder, tá bem? Já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp e demais redes sociais. Não deixe de fazer o seu comentário, de dar o seu like, tá bom? E com a graça de Deus nós estaremos juntinhos aqui na semana que vem para mais um podcast aqui no canal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até lá!